Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um bate-papo entre amigos. Vamos falar hoje com o pastor Antônio Neto. Mais uma vez, ele está aí nessa parceria conosco para produzir esse conteúdo para a glória de Deus. Um conteúdo sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica, sobre a compreensão correta das Escrituras, pois afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se essa lâmpada ela não estiver, se você não estiver utilizando ela corretamente, você vai estar iluminando o caminho errado. Então, por isso que é importante a hermenêutica, é importante a compreensão, para que você possa, para que você não seja levado por todo o vento de doutrina, porque tem muita gente por aí ensinando coisas equivocadas, coisas erradas, ou simplesmente só repetindo aquilo que ouviu, sem de fato ir na fonte, que é as Escrituras. O pastor Antônio Neto chegou, já mandou aqui o convite, vamos lá. E aí, Pastor pastor? Antônio, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só limpar minha lente aqui, que eu percebi que ela tá suja. Olha Ó, aí, melhorou. o que é que um pano não faz? Pastor, dessa vez agora é meu computador que está com problema. Quando teve um problema no seu computador, pronto. Agora é o meu quem começou a dar. Eu me lembrei hoje, Eita, eu digo, mas rapaz, o pastor Antônio estava com problema no computador dele, agora no nosso novo encontro agora vai ser o meu, é a bola da vez. eita. Mas ok, aqui no Instagram a gente pode usar só o celular, não precisa de computador, então vai dar tranquilo. Aham. Pastor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez, né, nesse trabalho aí que a gente tem feito, né, sobre hermenêutica, nessa a minha visão, né, de que a gente precisa, né, ensinar as pessoas a interpretarem as escrituras, a lerem, para que elas não sejam levadas por todo o vento de doutrina e elas mesmas, né, tenham essa capacidade de ouvir o que o pregador está dizendo, o que a pessoa está pregando, né, e olhar nas escrituras e fazer a correta avaliação, como os bereanos, e dizer assim, não, realmente o que esse cara está dizendo é palavra de Deus, realmente é correto. Então agradeço aí a sua participação nesse projeto, mais uma vez. Obrigado aí pela sua disponibilidade, viu? Deus lhe abençoe. Amém. Prazer é meu, pastor. A gente já tá aqui juntos, já somos parceiros, né? Então, Exato, acho que é a ah, terceira ou quarta, né, que a gente está fazendo. tirando as da consciência, né? Sim, sim, é verdade, as de consciência cristã também, tiveram elas. Então, é bem a Legal. quinta. Juntando com as da consciência, é bem a quinta vez que a gente faz uma live junto aí. Muito bom, e eu estou aprendendo bastante. Pastor Antônio, a gente estava falando sobre a hermenêutica e a pregação cristocêntrica. E aí no nosso primeiro vídeo, né, você deu uma trabalhada sobre algumas visões de hermenêutica cristocêntrica. A gente falou sobre a chave Cristo como a chave hermenêutica. A gente viu rapidamente que isso não é uma visão muito correta, né, da interpretação. A gente também viu a questão da interpretação cristocêntrica, né, aquela que você busca ver Cristo, de que forma aquele texto, né, está ali apontando para Cristo, né? E a gente refletiu sobre esse assunto. E aí, antes do término da live, o senhor entrou na questão da sua visão a respeito da interpretação, vamos dizer assim, da hermenêutica não cristocêntrica, no sentido de você ver Cristo em tudo, né? Mas, de fato, você posicionar a interpretação dentro daquilo que realmente a Bíblia propõe. Aí, para a gente Uhum. começar, eu queria que o senhor fizesse essas considerações iniciais a respeito desse assunto, da sua visão a respeito da Certo. interpretação. E aí fique livre aí para você fazer para dar sua posição. Certo. Então, como eu disse para o pessoal na outra vez, a chamada hermenêutica cristocêntrica, eu estou só ajeitando aqui, mas tudo certo agora. A chamada hermenêutica cristocêntrica, ela é especialmente relacionada à questão de como pregar a Cristo no Antigo Testamento. E a Sim, ideia é basicamente de você relacionar todo o texto do Antigo Testamento a Jesus.
Então, se você estiver lidando, por exemplo, com um texto ético, como, por exemplo, nos provérbios, nos salmos, os textos de sabedoria, ou mesmo sobre uma questão ética numa história, como se Davi, o ato de Davi adulterar com Batseba, o homicídio, enfim, se você está lidando, por exemplo, com um texto que tem implicações éticas, você precisa relacionar isso com Jesus e com a cruz. Então, o raciocínio é esse. Por quê? Porque se você lida com a ética sem ligar a Jesus, você vai estar sendo moralista. Sim. Então, por exemplo, nos 10 Mandamentos, que é o principal texto ético do Antigo Testamento, né? Então, o raciocínio da hermenêutica, da pregação cristocêntrica seria assim: o primeiro mandamento diz que nós devemos não ter outros deuses diante de nós. Então, Jesus, ele foi quem cumpriu de fato esse mandamento, e agora nós podemos descansar na justiça de Cristo, e então a gente, enfim, ou seja, ele pegou aquele texto e ligou à obra de Jesus Cristo, né? Porque para que não passe a impressão de que você está ensinando moralismo. E a outra aplicação é quando você vai lidar com narrativas. Então, o Antigo Testamento tem muita narrativa. E aí é muito comum que o pessoal da pregação cristocêntrica tente associar as narrativas também a Jesus. Então, por exemplo, o exemplo que eu mais gosto de usar, né? Davi e Golias. Então, o que eu posso aprender de Cristo na história de Davi e Golias? Certo? O que eu posso aprender de Cristo na história de José do Egito e seus irmãos? Então, o pressuposto básico dessa abordagem cristocêntrica é o pressuposto de que se você não falar de Cristo, e não basear o que você está falando em Cristo, a sua pregação nem cristã é. Certo? Isso é uma pregação ou moralista, legalista, enfim. Mas o ponto que eu quis estabelecer no nosso último estudo é que eu não acredito que isso precise ser assim, certo? Eu acredito o seguinte, que com base em alguns textos, especialmente do Novo Testamento, eu entendo que o Antigo Testamento ele é tão autoridade quanto o Novo Testamento, e que todo o texto das Escrituras ele não foi necessariamente escrito para me falar de Cristo, mas para me falar daquilo que Deus espera de mim, inclusive que eu preciso crer em Cristo. Como, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, falando do Antigo Testamento, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, correção, educação na justiça, repreensão, né? E a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a gente precisa entender que os textos éticos do Antigo Testamento, eles servem para ensinar ética para a gente. Eles servem para ensinar o que é aquilo que Deus espera de nós. Que Deus espera que há certas coisas que a gente faça e que a gente não faça. E que o moralismo ele é evitado quando você entende que a Escritura é inspirada por Deus. Então, por que eu devo honrar ao meu pai e à minha mãe? Não é simplesmente porque isso é o certo ou porque isso é melhor. É porque Deus mandou eu fazer isso. Então, se eu honro meu pai e a minha mãe porque Deus mandou, então isso já não é mais moralismo, isso é obediência à vontade de Deus. Eu não preciso, então, ir buscar na obra de Cristo a base para que eu não seja moralista, entendeu? Sim. Além disso,
um texto predileto do pessoal que crê nessa questão da pregação cristocêntrica, é o texto de Lucas 24, onde nesse texto ali no caminho para Emaús, diz lá que Jesus, ele começando lá da lei, passando pelos salmos e pelos profetas, ele mostrou aquilo que as escrituras falavam a respeito dele. Só que um detalhe que o pessoal geralmente esquece é que o que o texto diz é o seguinte, ó, Lucas capítulo 24, versículo 27, que diz assim: e começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas escrituras. Sim. Ou seja, o que esse texto indica é que nas diferentes porções do Antigo Testamento, e no caso aqui, as porções do Antigo Testamento são descritas como a lei, os salmos e os profetas, você vai encontrar textos, ou você vai encontrar textos que apontam para Jesus. Então, isso não significa dizer que todo texto aponta para Jesus. Certo? Sim. Ali, na realidade, a intenção dele era provar por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Essa era a intenção. Exatamente. Naquele momento ali, não é isso? Exatamente. E que, portanto, você não precisa impor ao Antigo Testamento uma espécie de compreensão teológica e que pode, inclusive, prejudicar o próprio significado do Antigo Testamento. Obviamente, pastor, que muitos pregadores, como, por exemplo, o próprio escritor do livro Pregação Cristocêntrica, que eu esqueci agora o nome dele, o Brian Chappell, isso. Obviamente que esses mais capazes, eles não ficam distorcendo o significado do Antigo Testamento para falar de Cristo, certo? Mas não é difícil você encontrar pessoas que, com base nessa compreensão de que eu preciso relacionar todo o texto do Antigo Testamento a Jesus, você vai encontrar muita interpretação alegórica, muita interpretação, como eu dei de exemplo na nossa outra vez, de que Abel representa Cristo, de que Caim representa Judas ou representa o pecado, de que a luta de Davi e Golias era a luta de Jesus contra os nossos inimigos, o pecado, a morte e tudo mais. Ok? Sim. Então, não é difícil encontrar pessoas fazendo esse tipo de associação. Inclusive, tem um vídeo que ficou, uma época dessa, muito famoso na internet, com uma música bem bonita de fundo, que ele diz assim: ele é aquele que foi morto injustamente pelos seus irmãos, ele é aquele que intercedeu pelos seus, lá falando de Abraão, ele é aquele que recebeu os mandamentos do Senhor, falando de Moisés. Ou seja, o significado do Antigo Testamento, ele passa a ser desprezado, certo? Como se o Antigo Testamento em si, ele não tivesse o seu valor intrínseco, ele só tivesse valor se eu pegar uma ideia do Novo Testamento e colocar lá, Sim. Certo? E isso primeiramente, é contra o ensino do próprio Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo fala que o Antigo Testamento é inspirado por Deus e útil para nos capacitar para toda boa obra, certo? Então, o apóstolo Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. O texto que você mencionou agora há pouco, dos bereanos, mostra que os bereanos, eles utilizavam o Antigo Testamento como autoridade para julgar o ensino do apóstolo Paulo, certo? Então, e especialmente, acima de tudo, inclusive eu preguei sobre esse texto agora, quarta-feira passada, o texto de Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo diz que ele não veio abolir o Antigo Testamento, ele veio para cumprir. Ou seja,
A autoridade de Cristo, ela depende da autoridade do Antigo Testamento. E, portanto, nós precisamos tratar o Antigo Testamento como ele deve ser tratado, que é o quê? Como autoridade. Então, no livro de Provérbios, quando o texto de Provérbios, por exemplo, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar isso para as pessoas e dizer, olha, o que Deus espera de nós é isso daqui. Isso é o que a palavra de Deus espera de nós. Obviamente, se você quiser conectar a Cristo e dizer que Jesus foi um exemplo de alguém que cumpriu ou que praticou isso daqui, é óbvio que você pode fazer isso, certo? O que você não pode é exigir que se eu não fizer isso, então eu estou sendo moralista, ok? Ou, indo para os textos narrativos, é impor um sentido para as narrativas que as narrativas não estão querendo me dar. Nem toda narrativa do Antigo Testamento foi escrita para apontar, para falar a respeito do Messias, de Jesus. Um grande exemplo disso é em 1 Coríntios capítulo 10, quando o apóstolo Paulo diz que muitas narrativas, ou as narrativas do Antigo Testamento foram escritas para servirem de modelo, de exemplo, para que nós não caiamos nos mesmos erros deles, certo? Então, Paulo não tinha essa leitura cristocêntrica, tentando encontrar. Obviamente que o apóstolo Paulo, sendo um profeta, ele conseguia ver as relações tipológicas entre alguns elementos do Antigo Testamento e Jesus, certo? Mas o apóstolo Paulo, quando ele olha para as narrativas do Antigo Testamento, ele diz, olha, isso aqui é um exemplo, para que a gente não faça sobre isso. Paulo Agora, não tenta... Pode falar. Agora, pastor Antônio, o que é que pode... Eu sei que a gente tem que sempre encontrar um equilíbrio no que diz respeito, por exemplo, quando a pessoa ela utiliza-se do conceito, que eu acho que até mesmo se você fizer uma análise no livro do Bryan Chapell, você não vai... Às vezes as pessoas até mesmo interpretam ele mal, né? Por quê? Porque essa tentativa, vamos dizer que é uma nova roupagem de pregação alegórica, né? Vamos dizer, a interpretação alegórica do passado, né? Que, vamos dizer assim, desmanchou aquilo que teria que ser a verdadeira pregação, né? O significado da verdadeira pregação na época que a interpretação alegórica surgiu. Digamos que ela estaria hoje, a gente sabe que o diabo, nosso adversário, está sempre trabalhando para desviar o foco do povo de Deus da verdade, né? E talvez uma leitura equivocada de fato, de uma pregação cristocêntrica, me leva a uma alegoria cristocêntrica, ou seja, eu tento dar aquela emoção da sacada, né? De dizer assim, caramba, olha a minha sacada, olha como eu consegui conectar isso aqui a Cristo de maneira... Poxa, a galera vai ficar doida quando eu falar isso. Vamos dizer assim, caramba, como esse cara viu isso aí? É a mesma coisa que nas interpretações alegóricas do passado existiu, né? Você interpretava coisas como... Uma vez eu vi uma pregação, eu acho que é de Tomás de Aquino, que ele fala do barco, né? Que Cristo estava lá, e o milagre, né? Aí o barco, a madeira significa a firmeza da fé, os peixes significam... Então, assim, era uma coisa muito viajosa mesmo, né? Então, eu entendo que, de fato, você pode entrar numa busca, né, por uma pregação cristocêntrica, você entrar no erro de alegorizar, de entrar numa alegoria, alegorizar as narrativas, principalmente as narrativas bíblicas, para tentar encontrar Cristo nelas, ou o que faz com que elas apontem para uma tipologia de Cristo. Mas também, do outro lado, eu posso cair no erro, como você falou, né, de eu ensinar algo moral e desprezar o poder da graça, né, de Deus através de Cristo, para me capacitar a agir daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso cair no erro de fazer uma má interpretação e também desprezar a obra de Cristo. Qual seria, então, os erros dessa outra abordagem, de desprezar as obras? Por que eu estou perguntando isso?
para que até o próprio pessoal que está nos assistindo não tenha uma má compreensão do que o senhor está falando, né? De dizer assim, peraí, ele está desprezando a obra de Cristo? Não, peraí, o que é que está havendo, né? Então, qual seria, então, os cuidados para a gente não cair também no outro... Porque eu estou entendendo que você está falando de um equilíbrio, né? Quebrar os espantalhos desse lado, né? Mas também a gente tem que ter cuidado para não criar espantalhos desse outro. Certo. E aí, qual seria? Pastor, é o seguinte, olha, há certas questões, certos assuntos no meio, em qualquer área do conhecimento humano, sim, mas na teologia, há certas opiniões que, quando você vai dar, geralmente choca as pessoas, porque elas há muito tempo já vêm sendo trabalhadas com algumas pré-compreensões. E uma das principais pré-compreensões sobre como é que se lida com a teologia é um negócio chamado teologismo. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Mas teologismo é quando você define aquilo que você acredita com base naquilo que você acha mais bonito e mais superior teologicamente, certo? sim. Então por exemplo, aplicando ao caso aqui, quando eu digo para as pessoas o seguinte, que você precisa relacionar todo o texto, toda letra da Escritura com Jesus, porque é tudo sobre Jesus. Então, essa é uma frase, essa é uma expressão muito bonita, é muito piedoso falar assim, Sim. certo? Quando você fala assim, você pode, inclusive, ganhar uma citação, uma imagem com uma citação sua na internet, alguém fazer. Porque é muito elevado, muito romântico. bonito, muito romântico. Agora, então, por isso que é preciso muito cuidado quando você tem que lidar com isso. Por quê? Exato, é verdade. Porque não é verdade que todo texto da Bíblia precisa ser ou falar de Jesus. Nem toda a Bíblia é evangelho. Eu lembro que uma vez eu falei isso para um pastor, inclusive ele é bem conhecido aqui no Brasil, no mundo da internet, né? E eu disse para ele, olha, existe 4 livros da Bíblia que são chamados de evangelho. Mas o livro de Atos não é evangelho. Eu disse para ele, as cartas de Paulo, eles não são evangelhos, certo? O apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele pregava. Mas nem toda a Bíblia é evangelho. Ou seja, nem toda a Bíblia está contando a história de Jesus. Quando eu falo evangelho, eu estou tomando evangelho dessa forma, certo? Sim. O livro de Gênesis, por exemplo, ele conta a história da criação, ele conta a história da queda, ele conta a história de Israel, do surgimento da nação de Israel. E que, obviamente, que você encontra evangelho no livro de Gênesis, certo? O apóstolo Paulo diz isso, que o evangelho foi pré-anunciado para Abraão. Então, você encontra evangelho nas escrituras, mas nem tudo na Bíblia é evangelho. E isso choca as pessoas, certo? Quando elas escutam isso, porque é bonito você dizer que os evangelhos começam em Gênesis 1 e terminam em Apocalipse 22, né? Mas Marcos, quando ele vai escrever o seu livro, ele diz princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então ele começa a contar a história de Jesus, certo? Então esse é o primeiro cuidado que se deve ter. Agora, o principal cuidado é que não é porque nem tudo na Bíblia é evangelho, ou nem tudo na Bíblia é diretamente, ou deve ser diretamente relacionado com Jesus, isso não significa dizer que você também está livre para descambar para aquilo que o pessoal da pregação cristocêntrica tenta evitar, certo? Que é o legalismo, mas especialmente as interpretações liberais
do Antigo Testamento. E que eu te digo, pastor, a gente está aqui conversando sobre a hermenêutica cristocêntrica, pregação cristocêntrica e tudo mais, mas o principal problema realmente que acontece nos púlpitos é de fato quando a galera vai para o Antigo Testamento e fica fazendo coisas do tipo, como eu vi esses dias, né? O cara pregando no livro de Jonas, aí ele disse o seguinte, que Jonas era um profeta e que o profeta foi aceito no barco e que o resto das pessoas que estavam no barco foram prejudicadas. Aí ele tirou a seguinte conclusão, que nem sempre as pessoas que estão perto de você, por mais que elas digam que são profetas ou pastores, nem sempre elas estão trazendo bênção na sua vida. E você tem que tomar muito cuidado com quem chega perto de você. Olha só, ele está pegando aquele trecho do Antigo Testamento e ele está dando uma interpretação realmente, puramente moralista, de autoajuda, certo? Sim. Está tirando ali uma implicação que não tem nada a ver. Outra vez eu vi um pregador pregando no livro de Neemias, e aí ele pegava um pontozinho ali da reconstrução dos muros de Jerusalém para falar de organização financeira, certo? Então, é aquele ponto, né? É aquela pergunta básica da hermenêutica. Será que o autor quis dizer isso? isso. Né? Será que foi isso que o autor quis? Porque, assim, pode até fazer sentido aquele conselho do ponto de vista da sabedoria da coisa, né? Uhum. Mas, caramba, será que o autor, por exemplo, um profeta, vamos dizer assim, um profeta desobediente, um pastor desobediente, tá na tua vida e você tá dando espaço pro cara, e o cara vai te prejudicar. Isso não precisa de Jonas para me dizer isso, né? Não precisa usar o exemplo de Jonas. Né? Uhum. Então o ponto é esse, né? O autor está querendo dizer isso, a história de Jonas está querendo de fato dizer isso, a narrativa realmente quer dizer isso. Esse é o grande ponto, não é isso? Exatamente. O ponto, então, e isso é uma coisa que o pessoal da pregação cristocêntrica tenta evitar também, certo? Agora, o meu ponto, pastor Lázaro, é que não é necessário que, por exemplo, quando você for pregar em Jonas, capítulo 1, na narrativa de Deus falando com Jonas, dizendo para ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, certo? E aí ele encontra um barco ali, tudo. Eu não preciso relacionar diretamente essa história com a obra de Cristo para que eu não recaia numa pregação moralista. O que é que eu preciso? Eu preciso apenas me preocupar com a intenção do autor, certo? Então, quando esse texto foi escrito, qual é a intenção do autor aqui nesse texto? O que é que esse autor está querendo ensinar? O que é que ele está ensinando com aquilo que ele está dizendo? O que é que o judeu da época dele iria entender daquela lição? Não é isso? Exatamente, certo? E aí, quando eu faço isso, eu estou honrando a autoridade do Antigo Testamento, eu estou dizendo que aquilo que o autor bíblico está querendo me ensinar é o que Deus espera de mim, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. E se eu afirmo isso, então eu não estou sendo moralista. Por exemplo, eu posso afirmar que o autor está me mostrando ou está exortando Israel a ser luz para as nações, mesmo que você esteja lidando com nações que são inimigas. Sim, é isso que o autor está querendo me passar, certo? É o mesmo problema de Abacuque. Jonas estava com um problema muito semelhante como o de Abacuque. Só que enquanto Jonas era um profeta do norte, Abacuque era um profeta do sul. Enquanto Jonas estava lidando com os assírios, Abacuque estava lidando com os caldeus, os babilônicos, certo? E é o mesmo problema ali.
Como é que Antônio, Deus... Ah, mas um ponto assim que está fervilhando aqui na minha cabeça. Então, por exemplo, vamos lá. Você tem aqui a Bíblia escrita para os judeus. Imagina que imagina que nós dois somos judeus, certo? E nós estamos lendo o Antigo Testamento, um trecho específico do Antigo Testamento, lá de Jonas. E aí, o que é que o autor quis dizer para eu que sou judeu? É isso que é o significado do texto, certo? isso. Só que existe vamos imaginar o seguinte, eu vou criar um termo aqui. Existe uma fé pré-cristã e uma fé uma fé pré-Cristo e uma fé pós-Cristo, vamos dizer assim, né? Isso. Então, se eu fosse um judeu da época do Antigo Testamento, estivesse pregando esse texto aqui, eu deveria pregar ele com uma aplicação pré-Cristo. Ou seja, uma aplicação Sim. do que o autor está querendo dizer para aquele povo. Se hoje, eu agora, nesse outro ponto aqui, eu sou agora pós-Cristo, né? Uma fé pós-Cristo. Eu vou pregar este texto aqui, mas eu desconsiderar isso aqui, essa linha de tempo e da posição que eu estou, aí sim, se eu desconsiderar isso e parar só aqui, desconsiderar o fato de que eu estou pregando não para judeu, mas para gentio, se eu desconsiderar esse fato, eu posso fazer uma aplicação legalista. Por quê? Certo. Porque eu estou tentando transformar a igreja Em Israel. Em Israel. Não é isso? Aí, então, como é que eu agora, para que eu não caia nisso e pregue somente o Antigo Testamento e pare nele e aplique como se fosse judeu, como é que eu chego então na questão de Cristo? Vamos falar sobre... Pega um exemplo aí de um texto do Antigo Testamento e faz esse jogo. Vamos tentar fazer essa... Certo? Como se você fosse pregando só para judeu. E agora, como é que esse texto pregado só para judeu seria pregado para a igreja? Ok. Muito bom, pastor. Muito bom que você colocou isso. Então, agora a gente vai lidar com a questão de como usar o Antigo Testamento na nossa realidade do Novo Testamento, certo? E isso vai além da questão de como relacionar a Cristo, ok? Então, existe a questão de, por exemplo, vou fazer o que você disse, certo? Vamos pegar um texto do Antigo Testamento e como é que a gente pregaria hoje. Vamos pegar aqui, por exemplo, o texto de Êxodo 19, quando Deus faz lá a aliança com Moisés e com o povo, dizendo para eles, olha, vocês, se cumprirem a minha lei, vocês vão ser minha nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva minha e tal, se vocês cumprirem a minha lei. Aí, digamos que você vá pregar isso hoje. Pronto. Não, imagine que você é judeu. Imagine que você é judeu. Primeiro passo, você como judeu. Você como judeu, como pregaria isso para judeu naquela época? Pronto, naquela época, eu diria para vocês, para você judeu, eu diria o seguinte, olha, Deus está aqui dizendo que para que nós possamos desfrutar das bênçãos da sua aliança, para que nós sejamos um povo exclusivo, para que seja marcada a nossa identidade como povo de Deus, nós precisamos cumprir os seus mandamentos. Nós precisamos nos submeter à lei de Moisés e a todas as suas cerimônias que Moisés nos passou. Certo? Pronto. Então, assim, nesse ponto, a gente sabe que a tentativa do homem de obedecer à lei pelo seu próprio esforço é em vão. Como então o judeu entraria nessa obediência sem cair na ideia do esforço, que foi o erro de Israel foi esse, né? Foi confiar no sangue judaico, né? Na própria força, né? Na nação, no nacionalismo e tal. Foi isso que fez eles caírem, né? Vamos dizer assim. Como então eu, como judeu, um judeu piedoso, eu seria capacitado para cumprir aquilo, a lei do Senhor? Olha,
Pastor. Porque eu sei que hoje o pessoal diz assim, eles olhavam para Cristo, lá no futuro, e aí eles eram capacitados. Eu sei que tem essa perspectiva, né? Não, mas não é bem assim, certo? Então, a gente precisa lembrar que Deus fez uma aliança com Abraão e depois Deus tirou o povo do Egito. E é muito comum que quando Deus vai dar uma lei ali para o povo de Israel, ele diz, olha, eu sou Deus que tirou vocês do Egito, certo? Então, a base para a obediência do povo era a mesma fé de Abraão, ok? Então, eles precisavam ter a mesma fé que Abraão teve, a mesma fidelidade que Abraão teve, a ponto de aceitar oferecer o seu próprio filho em obediência a Deus, ok? Então, quando a lei foi dada para o povo, ela foi dada para um povo que tinha condições de obedecê-la. Tanto é que a própria lei, ela já incluía elementos para quando o povo a desobedecesse. A própria lei já iria pressupor que eles não seriam capazes de cumprir toda a lei. Mas ela pressupunha que eles eram capazes de obedecer os mandamentos de Deus, mesmo que errassem, eles tinham as oportunidades para pedir perdão. Então, eu sei que isso é assunto para um outro tópico, mas não é isso que o apóstolo Paulo estava combatendo, certo? A capacidade da obediência ou não. Então, o judeu, se eu chegasse para um judeu, por exemplo, e fosse falar do livro de Provérbios, é porque aquele povo era o povo da aliança. Eu pressupunha que as pessoas tinham a mesma fé de Abraão, eles iriam exibir a mesma fidelidade de Abraão, e quando eu pregasse isso, eles iam querer obedecer por amor a Deus, certo? E quando eles percebessem que não tinham obedecido, eles iam cumprir os sacrifícios para eles receberem o perdão de Deus, certo? Então, chegando o Novo Testamento, chegando a obra de Cristo, o que muda aqui? O principal mudança na obra de Cristo é que a lei deixou de ser, a obediência à lei deixou de ser o critério para o qual eu entre ou eu desfrute das bênçãos da aliança. Então, Jesus derrubou isso e ele se tornou o nosso caminho. Ele se tornou o meio para nós desfrutarmos das bênçãos da aliança. Então, tanto o judeu quanto o gentil, se eles quiserem ingressar na nova aliança, eles precisam crer em Cristo. Não é mais a mesma fé de Abraão, é a fé de Cristo, a fidelidade de Cristo, certo? A confiança em Cristo. E assim nós nos tornamos descendentes de Abraão. Então, se eu for pregar Êxodo, que coloca uma promessa condicional, ali em Êxodo 19, na minha igreja hoje, então eu diria o seguinte, olha, Deus está aqui demandando fidelidade do seu povo para que o seu povo possa desfrutar das bênçãos da aliança. Então eu pregaria o texto dentro do seu contexto. E então, posteriormente, eu iria fazer a contextualização. Eu iria dizer, irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo mudou isso. Isso daqui era a base da antiga aliança. O Senhor Jesus Cristo agora começou uma nova aliança no seu sangue. Enquanto Moisés aspergiu o sangue de animal sobre o povo para fechar aquela aliança, hoje Jesus ele derramou o seu sangue sobre nós. E agora nós temos uma aliança superior. Hoje, para que nós recebamos as bênçãos da aliança, não é necessário que você seja fiel à lei de Moisés. Só é necessário que você creia em Cristo. Porque está aqui, o apóstolo Paulo diz que se Deus nos deu o seu Filho, ele nos dará todas as coisas. Então, e veja, pastor, como é interessante. Eu não sei se você conhece aquele cântico que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, conheço, me humilhar. Pronto, a gente
pelo menos nas igrejas que eu cresci, eram muito cantados, né? Mas isso é um texto da antiga aliança, onde as bênçãos são condicionais. Então eu ouvirei do céu, eu vou fazer chover, não vai ter mais mulher grávida no meio de vocês e tudo. E hoje em dia, essas vitórias, elas já são nos dadas todas em Cristo, certo? Você não precisa mais da nossa fidelidade. Você só precisa da fidelidade de Cristo por nós. Então o meu ponto aqui, voltando para o assunto, é que quando você vai pregar o Antigo Testamento, depois você precisa contextualizar ele para a realidade do Novo. Só que o que acontece? Nem todo texto do Antigo Testamento, ele precisa realmente passar por um processo de contextualização. Sim. Entendeu? Por quê? Porque tem textos no Antigo Testamento que falam sobre realidades que são temporais. Mas tem textos, e muitos textos no Antigo Testamento, que falam de realidades que não são temporais. Entendeu? Então, por exemplo, se eu for pregar na narrativa da criação, em Gênesis 1, certo? Eu não preciso atualizar esse texto à luz do Novo Testamento. O que é que o Novo Testamento me traz de mudança na minha relação com Deus? Entendeu? Então, sim. Então, o meu ponto é o seguinte, para resumir, que eu acredito que já está caminhando aqui para o fim, né? Faltam uns 8 tá minutos. Em 42 minutos, mais ou menos. O meu ponto é, primeiro, nem todo texto do Antigo Testamento, ele de fato possui uma relação direta com Cristo. Segundo, os textos do Antigo Testamento que se relacionam com Cristo nem sempre se relacionam da mesma forma, certo? Então, há textos que se relacionam com Cristo por meio de tipologia, que a gente encontra no Novo Testamento, por meio de profecia direta, são profecias que se cumprem em Cristo, certo? Você tem textos no Antigo Testamento que se relacionam com Cristo por meio de analogia, ou seja, a gente encontra aquela história sendo repetida na história de Jesus. Como, por exemplo, Moisés subindo ao monte para receber a lei e Jesus subindo ao monte para pregar o seu sermão. Tá entendendo? Sim. Então, você tem claramente uma analogia. A ponte, quando você for pregar de Moisés subindo ao monte para receber a lei, você pode fazer essa analogia. Você tem elementos que a gente chama de elementos de metanarrativa, né? Que é o terceiro nível de uma narrativa. Elementos de metanarrativa que se repetem, né, em vários. Como é o caso do anticristo, da luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, nessa coisa, né, que vai até Apocalipse, né? Jerusalém e Babilônia. Isso. E que você tem essas analogias durante a história, tá entendendo? Você tem Babel e você tem o Pentecostes, enquanto em Babel Deus confunde as línguas, em Pentecostes as pessoas são confundidas com as línguas, os judeus são confundidos com as diversas línguas. Então você tem essas analogias do Antigo Testamento com o Novo, certo? Que é um tipo de intertextualidade também. Mas a maioria do Antigo Testamento se relaciona com Jesus por causa do progresso histórico, porque ali está sendo contada a história que vai culminar em Jesus, certo? Sim. E que, portanto, se você quer pregar e associar o Antigo Testamento a Jesus, você está pregando uma história que é associar com Jesus, por exemplo, a história de Davi e Golias. Você pode mostrar que, por exemplo, Davi foi o escolhido de Deus, e para ser o rei de Israel, Deus capacitou Davi, o exemplo de Davi, e que no final das contas, Deus estava ali preparando e protegendo aquele que do qual viria o Cristo. Exato. Deus faria uma aliança com ele e o guardaria para que dele viesse o Cristo. Certo? Então você já nota a soberania de Deus em Davi
preservando ele para que o Messias viesse através dele. Então, E no assim elemento você fez. da metanarrativa, você tem um rei que foi escolhido por Deus, mas que mesmo que errou por não ser o filho de Deus, né? Por não ser o, ou seja, ele é um tipo de rei que mostra que aponta para um rei supremo, maior, eterno, né? Um rei que realmente vai reinar com sabedoria. Então existe essa analogia. Você pode fazer uma analogia simples entre o rei Davi, certo? E o rei que viria. A Bíblia faz essa analogia, ok? O meu ponto é que você não pode impor isso ao texto de significado, tipo que Davi batalhando com Golias é como se fosse Jesus batalhando com os inimigos do povo de Deus. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de uso do Antigo Testamento é que eu acredito ser problemático. Então, o Antigo Testamento nem sempre se relaciona com Cristo da mesma forma. E terceiro, você precisa, quando você for pregar o Antigo Testamento, você precisa ser sensível para averiguar se aquela realidade dita ali, ela não foi modificada pela realidade de Cristo no Novo Testamento. Se ela foi, você precisa fazer essa contextualização. Se ela não foi, você não precisa necessariamente fazer essa contextualização. Você vai pregar, por exemplo, no livro do profeta Abacuque, certo? Então, no livro do profeta Abacuque, você tem lá toda aquela trama do problema do mal e tudo e tal. Você não precisa necessariamente falar da obra de Cristo. Você pode, obviamente você pode fazer isso. Mas você não precisa necessariamente. O livro, a pregação em Abacuque, ela não vai deixar de ser cristã se você pregar Abacuque expositivamente, certo? Só dizendo o que é que o livro de Abacuque significa e aplicando para a vida do povo, mostrando o que é que Deus espera de nós, ok? Sim. Então, esse é o meu ponto principal aqui, né? 2 lives para dizer isso. Não, mas eu acho que assim, ficou muito claro e é importante o debate. A gente sabe que hoje, né, um dos maiores problemas no meio, vamos dizer, das universidades, né, do meio do debate, dos locais de debate, é exatamente a ausência de pessoas debatendo assuntos que eles acham que não pode ser debatido, que não pode ser conversado. Isso é complicado, né? A gente vê, por exemplo, o N.T. Wright, né, que está trabalhando aí a nova perspectiva de Paulo, né, e que aí ele começou a bater em alguns pontos que são importantes, né? Não estou dizendo que eu concordo com o que ele está dizendo, mas são pontos que você precisa parar e dizer assim, caramba, é aquela coisa, às vezes você repete um discurso sem refletir sobre o que você está dizendo, né? Sobre o que você está, de fato. Então, a gente não pode ser assim, a gente não pode ficar repetindo coisas sem saber o que de fato a gente está falando, né? Porque é assim que se criam os desvios, né? Os desvios da verdadeira fé são criados dessa forma. Você vai repetindo coisas, as pessoas vão perdendo o senso crítico e elas começam a entrar em extremos, né? Em determinados extremos que depois você vê o desvio da fé. E eu acho que exatamente essa questão da pregação cristocêntrica é importante a gente discutir esse tema, refletir sobre ele, para a gente não estar caindo em coisas que eu já vi, né? Eu já vi coisas assim, o cara... Hoje, o evangelho do coach, ele é um dos que mais fazem isso. Só que faz isso com uma perspectiva antropocêntrica. Eles encontram elementos, eu já assisti alguns, fiz umas análises, né, vendo algumas e fazendo uma análise mais ou menos da base do pensamento dos caras. É exatamente a ideia, primeiro, a ideia da sacada, né, aquela ideia de ver uma coisa e ter aquela sacada que ninguém viu, porque aquilo ali cria expectativa, né, nas pessoas, maravilha as pessoas, e às vezes em elementos que o cara alegorizou, e ele está dizendo que ali é Cristo que tá ali. E as pessoas acabam caindo nisso, e nem sempre, e aquilo não é o que o autor do texto quis dizer, né? O que o autor estava querendo dizer. E a gente acaba baixando o nosso padrão hermenêutico, né, de ouvir, de julgar como bereano, né, de verificar se de fato
as coisas são daquele jeito. E é Aham. isso que tem conduzido, né? Muito da apostasia também vem de coisas. A gente acha que o apóstata é aquele cara com chifre, né? Que com cara de Aham. mal e que vem para você dizendo assim, eu vou destruir a fé. Não, às vezes é o cara bonitinho, né? Tirou a barbinha, óculosinho. Aham. Às vezes é o cara bonitinho, tal, e tá ali fazendo você, é o que chama de morte na panela, né? Fazendo você achar que a coisa tá bem, né? Bonitinha, lindinha, palavras lindas, motivacionais, e você tá ali, ó, desviando-se, né, do caminho. Então, É. agradeço, pastor, pela sua participação, porque realmente isso é importante. Eu acho que foi um tema muito bom da gente trabalhar. Se ainda faltam 10 minutos, quer dizer, 9 minutos, se eu quiser dar algumas dicas de leitura para o pessoal que quiser ler sobre o assunto, se tiver, não sei se se É. preparou para isso aí, mas fica à vontade se quiser dar alguma dica nesse sentido. A dica que eu dou é de um livro que, para minha surpresa, eu não sabia que ele já tinha sido traduzido para a língua portuguesa, que é o livro de um estudioso, um estudioso lá do seminário de Dallas, chamado Abraham Kuruvilla, chamado Privilegio o Texto, se eu não me engano. Não, não, o texto primeiro, privilegie o texto é o nome em inglês, certo? Privilege the text. Em português, ele se chama O Texto Primeiro, ok? E nesse livro ele fala sobre uma hermenêutica teológica para os pregadores. O Abraham Kuruvilla, ele é um cara muito atualizado em termos de hermenêutica, então ele segue bastante aquele cara lá do Há um Significado nesse Texto. Gordon Fee, Não, não. não. Há um significado nesse texto, é o Kevin Van Hooser, O certo? Van Hooser. Sim, isso mesmo. Da importância da intenção autoral, da importância do parágrafo, da comunicação de uma ideia a cada parágrafo, de você se preocupar com o que o autor está fazendo, com aquilo que ele está dizendo, com a diferença entre semântica e pragmática. Então, ele explica tudo isso muito bem, e sempre relacionado à questão da pregação, à questão do leitor, do lugar do leitor. E então, depois que ele trabalha tudo isso, ele vai trabalhar, então, a questão da hermenêutica cristocêntrica, né? Onde ele mostra que a intenção autoral de muitos textos do Antigo Testamento, elas acabam sendo violadas por esse desejo de impor no texto do Antigo Testamento um significado e um uso que não está lá, ok? Então esse é Sim. o livro que Qual é a eu editora? recomendo, é a Você editora lembra? Cultura Cristã. Cultura cristã. Como é o nome do Isso. livro? É O texto primeiro. O Texto Primeiro. Vou procurar Isso. isso aí. Vou ler. E para quem lê inglês, se você lê inglês, ele tem um livro de homilética chamado A Vision for Preaching, que é Sim. também muito bom, certo? Eu não sigo tanto o método homilético dele, mas para quem quer pregar sem aquela ideia do Robinson, né, de ter uma ideia exegética, uma ideia homilética e tal, o Abraham Kuruvilla é o cara que ensina você a simplesmente ir lá e explicar o texto, a expor a teologia do texto e fazer aplicações. Quem gosta de pregar assim, é um livro muito bom, né? Então é a recomendação que eu deixo para o pessoal. Na minha opinião, de hermenêutica aplicada à pregação, não tem livro melhor e eu fiquei muito surpreso quando eu vi ele na língua portuguesa. Maravilha. Muito bom. Você que está nos acompanhando, siga aí o pastor Antônio Neto. Vá também no canal do YouTube. Qual é o nome do seu canal do YouTube? Antônio Neto, Teologia e Pregação. Antônio Neto, Teologia e Pregação. Então vai lá também. Ou então entra aí no Instagram dele. A partir do Instagram, acho que você tem link na bio, não tem? Do canal e outras coisas?
Rapaz, eu não tenho, porque como faz tempo que eu não alimento, eu fico com vergonha de divulgar, sabe? Não, mas o material que está lá é eterno. Aham. Não? Amém. Então Deus abençoe, pastor Antônio. Obrigado pela disposição, né? Mais uma vez aí, estar com a gente. Eu acho que esse conteúdo aqui, fantástico, né? Eu acho que são pontos de reflexão, mesmo que você aí que está nos assistindo, eu sempre trabalho assim, eu não quero que as pessoas concordem comigo e nem concordo com tudo que os outros dizem, ou até da mesma forma o pastor Antônio não tem que concordar comigo, mas nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, gente, a gente precisa pensar, certo? A seara do pensamento é grande e são poucos os que estão pensando, né? Então, vamos Aham. pensar, gente. Vamos fazer teologia, vamos refletir, porque isso é importante. Então, assista aí. Se você perdeu o primeiro, vai lá no meu canal, tá lá no o primeiro vídeo, tá aqui também no Instagram. Esse também vai para lá, para o canal do YouTube. E vamos lá, que Deus tem propósitos bons aí para o seu povo. Pastor Antônio, obrigado, viu, mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Amém, pastor Lázaro. Obrigado mais uma vez pelo convite e sempre que você me chamar, a gente está aqui para bater um papo. Maravilha. Vamos pensar no outro tema aí. A gente combina aí no futuro aí mais uma. Deus abençoe. Valeu, Até mais. abraço, Tchau. tchau.